O Internacional entra em campo hoje no final da tarde no estádio Beira-Rio contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E pensando também no duelo contra o rubro-negro carioca no meio de semana aqui em Porto Alegre pela Libertadores, o técnico Roger Machado está poupando alguns jogadores. A Operação Carboneiro, Alan Patrick, preocupa? Tem um jogador do Inter que foi parar no departamento médico. A gente fala sobre a lista de relacionados do Internacional, o time que pode ser não tão reserva assim hoje no estádio Beira-Rio e o adversário para a partida de logo mais aqui em Porto Alegre. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Se tu não tem registro ainda, no primeiro comentário fixado deste conteúdo tu encontra o link, meu link aqui da KTO, te registra por ele que tu ganha uma barbada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional finalizou ontem a preparação para o jogo contra o Flamengo, hoje 18h30 no estádio Beira-Rio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Para a gente repassar aqui a situação do Internacional na tabela de classificação, o Inter é 12º colocado, 24 pontos, se vencer pode ir até 27 e pode chegar à 10ª colocação, onde hoje está o Ceará, que tem 25 pontos. Ceará que jogou ontem pela rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino em casa, venceu por 1-0, tá? O Inter hoje caiu de posição para a 12ª por conta 12ª posição, por conta dos demais jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo número de vitórias, o Inter não consegue passar o Bragantino, tá? O Inter consegue ficar com 7 vitórias, o Bragantino tem 8 no campeonato. Então, por isso, o Inter pode chegar no máximo à 10ª colocação. Tem que torcer. Claro, tem uma questão aí, né? O Galo, que tá ali com 24 pontos, tá na frente do Inter, ele enfrenta o Grêmio. Se o Galo empatar com o Grêmio, o Inter vencer o Flamengo, o Inter passa o Flamengo. Agora, se o Galo vencer, o Galo vai ficar na frente do Inter porque o Atlético Mineiro também, pelos critérios de desempate, está na frente do Internacional. Então vamos ver como é que vai ser essa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, o Inter divulgou há pouco a lista de relacionados, 23 jogadores estão concentrados para o jogo de logo mais às 18h30, daqui a pouco eu tô indo lá pro estádio Beira-Rio para a transmissão desse jogo, e a gente tem que citar aqui algumas questões importantes, tá? O Oscar Romero volta do departamento médico, tá relacionado. O Bruno Tabata tá suspenso, não joga, levou o terceiro amarelo na última rodada contra o Red Bull Bragantino. O Alan Patrick está sendo poupado pelo técnico Roger Machado. O Inter divulgou há pouco, inclusive, que ele fica fazendo um trabalho de controle de carga, por isso está fora do jogo de hoje. Bem dizer, está sendo poupado pelo Roger Machado. E ainda tem os jogadores do departamento médico: Ivan, Mercado, Bruno Gomes, Carboneiro, Luca Drummond e Ronaldo. Ronaldo teve um desconforto no joelho e por conta disso está fora da partida de hoje. Deve voltar porque, como não é nada grave, deve voltar a ser relacionado contra o Flamengo pela Libertadores na quarta-feira que vem. O Carboneiro hoje ainda não vai ser relacionado, mas ele está sendo preparado para aguentar pelo menos 70 a 80 minutos no jogo de volta da quarta-feira que vem pela Libertadores, também aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Os relacionados tem Rocher e Antony, os goleiros. Zagueiros: Vitão, Vitor Gabriel, Juninho, Cleiton Sampaio e o garoto Pedro Cauã. Os laterais: Brian Aguirre, Alain Benítez e Bernabei. Os volantes: Richard, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Alan Rodrigues e Thiago Maia. E os meias: Oscar Romero. Dá para considerar ali que o Gustavo Prado pode ser um meia, mas eu botei ele como atacante, porque deve jogar pelo lado do campo. Borré, Ener, Ricardo Matias, Garoto Raikkonen, Wesley, Vitinho e Gustavo Prado, os 23 relacionados pelo técnico Roger Machado para a partida de logo mais. Em relação ao time do Inter, tá? A gente trabalhou com a possibilidade de muitos jogadores sendo poupados. Um deles é o Alan Patrick, que nem relacionado está. Porém, outros jogadores também podem ser poupados, começando no banco de reservas. Mas
o time que treinou ontem, na última atividade antes do duelo contra o Flamengo, ele teve alguns titulares trabalhando no time titular do Roger, tá? Então, o provável Inter, colocando algumas possibilidades e dúvidas, porque o time não vazou até o momento. Tem Rocher no gol, Aguirre ou Benítez na lateral direita, Vitão ou Cleiton Sampaio pelo lado direito da zaga, Vitor Gabriel, Juninho deve começar no banco, e o Bernabé, porque não tem outro lateral esquerdo, Bernabé no time titular. Richard, o primeiro volante, Bruno Henrique o segundo, ou seja, Thiago Maia e Alan Rodrigues poupados, Vitinho de um lado, Romero ou Borré e Wesley ou Gustavo Prado, tendência é de Wesley, mas o garoto pode aparecer e o Wesley ser poupado, e na frente Ener Valencia ou até mesmo uma sequência para o garoto Ricardo Matias. Mas considerando que ele foi titular nesse jogo contra o Flamengo e deve ser titular no jogo da volta, pode ser que ele comece no banco e descanse pensando no jogo da semana que vem, tá? Esse provável Inter é o time do Papai Noel, ou, algumas dúvidas, mas já dá para ver que muitos jogadores estão sendo poupados pelo técnico Roger Machado. Em relação ao Flamengo, que vai ficar aqui em Porto Alegre, tá? Vieram ontem com a delegação inteira, porque vão ficar aqui e vão treinar no CT do Grêmio pro duelo da semana que vem também, do meio da semana que vem, na quarta-feira. O Flamengo deve ir com o time titular. O Flamengo tá brigando também pelo Campeonato Brasileiro, é líder com 40 pontos, o Cruzeiro tem 37, então o Flamengo não quer perder o seu posto de líder da competição. E por conta disso, o Felipe Luiz deve mandar um time titular, tá? Com Rossi no gol, Varela na lateral direita, o Emerson Royal foi pro DM, Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Ayrton Lucas, com uma dúvida, pode entrar o Alexandro na lateral esquerda. Jorginho, Alain e De Arrascaeta, que estava suspenso no jogo da Libertadores na quarta, Luiz Araújo, Samulino e Pedro. Esse é o time do Flamengo para o jogo contra o Inter logo mais 18h30, expectativa de um pouco mais de 20 mil torcedores do Inter no estádio Beira-Rio. A torcida do Flamengo deve lotar o seu setor, está para esgotar os 2 mil ingressos, porque como o Flamengo vai ficar aqui para o jogo de hoje e de quarta da Libertadores, o torcedor rubro-negro também vai fazer o mesmo movimento. Eu vi hoje aqui pela cidade, saí pela manhã aqui em Porto Alegre, vi alguns torcedores do Flamengo e o movimento promete não ser pequeno por parte do rubro-negro carioca também, tá certo? Deixa teu palpite aqui nos comentários pro jogo de logo mais e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.